Evangelho de Marcos, capítulo 14 e verso 3. Quem achou, fala assim, uma Bíblia. Quem não achou, vou pelo telão mesmo, que é mais fácil. Amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Evangelho de Marcos, capítulo 14 e versículo 3. Diz assim o texto: Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: Para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a, por que a molestai? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Vamos orar? Feche teus olhos e curva tua cabeça. Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça, nós te louvamos pelo tempo aqui hoje. Senhor, pelas vidas que o Senhor trouxe até este lugar, Pai. Eu louvo a Deus porque não é normal nós sairmos da nossa casa para estarmos em um lugar como esse, se não for por uma intervenção do Teu Espírito Santo. Então nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe a este lugar. E nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Senhor, eu sou incapaz de comunicar a Tua palavra, eu sou pecador e falho. Por isso, Senhor, eu preciso da assistência do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. E também sobre a vida da Tua igreja, Senhor, que vai acolher e ouvir aquilo que vem do Senhor. Dai-nos, Senhor, o discernimento. Dai-nos, Senhor, a graça de ouvirmos a Tua voz nessa noite. E colocarmos em prática tudo aquilo que vem do Senhor, a fim de que o Senhor seja glorificado por meio da nossa vida, por meio da nossa família, por meio da nossa casa, e que aonde a gente estiver, que a gente possa ser luz no mundo, Pai. É a oração que nós fazemos, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós iniciamos alguns domingos atrás uma nova série de mensagens intitulada Fábrica de Ídolos. E nós pregamos há 2 domingos atrás a nossa primeira mensagem dessa série. Se você perdeu, você pode correr lá e recorrer ao YouTube, né, Jeff? Tem lá as nossas séries de mensagens do nosso canal no YouTube. E domingo passado eu não preguei aqui porque nós tivemos aqui os nossos profetas mirins, né? As nossas crianças estiveram aqui fazendo o culto inteiro, né? Desde recepção, louvor, pregação, eles fizeram tudo. E foi uma bênção. Quem esteve aqui domingo passado experimentou algo muito poderoso do Senhor através da vida das nossas crianças. E hoje nós vamos pregar então a segunda mensagem dessa série, Fábrica de Ídolos. Essa expressão não fui eu que inventei, não fui eu que criei. Na verdade, eu extraí essa frase de João Calvino. Na Institutas da Religião Cristã, ele diz que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. E foi daí que a gente extraiu o tema para a nossa série de mensagens sobre idolatria que nós estamos trabalhando aqui na nossa igreja. E para a gente falar de idolatria, a gente precisa primeiro entender que a idolatria não é algo superado na nossa vida cristã. A gente tende a achar como cristãos que a idolatria ela está superada na nossa vida. Porque a gente lê o Antigo Testamento e o resumo do Antigo Testamento é assim: o povo se torna idólatra, Deus manda juízo, o povo se arrepende, Deus resgata o povo. O povo se torna idólatra, Deus manda juízo, o povo se arrepende, Deus resgata o povo. Essa aqui é a síntese do Antigo Testamento, o resumo do Antigo Testamento. E é muito focado nos altares, nas imagens que eram erguidas a outros deuses. Deuses como Dagon, por exemplo. Então a gente fica muito, a nossa mente fica muito voltada a achar que idolatria é só quando nós erguemos uma estátua de um Deus e nós falamos, isso aqui é o nosso Deus. Mas a idolatria no nosso tempo presente,
ela tem uma nova aparência. Ela tem uma nova embalagem e ela vem disfarçada. O que é uma idolatria, meus irmãos? Uma idolatria ou um ídolo é tudo aquilo que ocupa um lugar indevido no nosso coração. Tudo aquilo que tem um espaço que não deveria ter no nosso coração, aí está um ídolo. Tudo aquilo que está no lugar indevido do nosso coração, aí está um ídolo. A gente tende a achar que idolatria são só a questão das imagens, a idolatria é só a questão de outros deuses, mas tudo aquilo que ocupa um lugar indevido no nosso coração é uma idolatria. Na frase de João Calvino, quando ele diz que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos, ele diz mais ou menos assim, que nós somos criados para a glória de Deus, nós somos criados para adorar a Deus. E quando, ou uma vez que o ser humano ele não presta ou não dá glória a Deus, outro ou outra coisa vai ocupar esse lugar, esse espaço no nosso coração, porque nós somos feitos para ser adoradores. E uma vez que nós não entregamos a nossa devoção ao Deus verdadeiro, qualquer outra coisa, ou qualquer outro, vai ocupar esse espaço no nosso coração. O problema é que qualquer outra coisa que não seja Deus é passageiro, é mutável, é finito. O único que é e que será e que sempre foi é Deus. O resto, tudo é passageiro. As pessoas passam, a nossa vida passa. Então, não vale a pena a gente depositar a nossa devoção naquilo que é mutável ou naquilo que é passageiro. Porque hoje é e amanhã pode não ser mais. Então nós entendemos que se nós não adorarmos a Deus e o nosso coração não voltar-se para Deus, qualquer outra coisa pode ocupar esse lugar. Eu li essa semana que passou de um japonês chamado Kazuhiko Orashi. E o que tem de interessante ou de triste, na verdade, na história desse japonês? Que ele trabalhou durante anos numa empresa. E quando ele se aposentou, na verdade, ele não sabia mais o que fazer da vida. Porque a vida dele era trabalhar na empresa. E aí, quando ele se aposentou, ele não tinha mais o que fazer. E sabe o que aconteceu? Ele tirou a própria vida. Porque o que dava sentido para a vida dele era o trabalho, era a função que ele tinha na empresa. E eu fiquei pensando assim, gente, eu já estava doido para aposentar agora. Quando eu cheguei com 35 anos, eu falei assim, vou no INSS. Porque falaram que com 35 anos aposenta. O pessoal, não, Léo, 35 anos de trabalho. Eu falei, que droga, cara. Mas você vê, qualquer coisa pode ocupar um espaço indevido no nosso coração. E a nossa série de mensagens nos traz a luz e nos faz combater, né, essa idolatria que há no nosso coração e voltar os nossos olhos novamente para o Senhor. O texto que nós lemos é a história de Maria de Betânia, quando ela quebra o vaso de alabastros sobre a cabeça de Jesus e o unge. E o que eu acho interessante dessa mulher, de Maria, é que apenas em 3 passagens a Bíblia vai descrever um pouco sobre a vida dela. Apenas em 3 passagens. E vocês acham que vão se lembrar de todas elas. Na primeira vez é em Lucas capítulo 10. Quando Marta e Maria, que a gente canta, né? Como Maria que escolheu a boa parte. Marta e Maria elas estavam ali e Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então a primeira vez que a gente ouve de Maria na Bíblia, ela está aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus está falando. A segunda vez está lá em João capítulo 11, na morte de Lázaro, quando Jesus chega no cenário, quando Jesus chega no lugar onde Lázaro estava sepultado, a Bíblia diz que Maria chorava e lançou-se aos pés de Jesus. E na terceira vez que vai contar um pouco sobre Maria, é nesse texto que nós lemos de Marcos 14, e que novamente ela está onde? Aos pés de Jesus. Pensa numa mulher fantástica, porque as 3 vezes que aparece Maria na Bíblia, nas 3 vezes ela está aos pés de Jesus. Em todas as vezes que ela ganhou evidência na Bíblia, em todas elas, ela está aos pés de Jesus.
todas as vezes que nós tivermos evidência, deve ser para ser visto aos pés de Jesus Cristo. Toda vez que nós somos notados em alguma coisa que nós estivermos fazendo, que seja aos pés de Jesus Cristo. Que toda vez que alguém te encontrar e te perceber, que seja aos pés de Jesus Cristo. Já pensou que coisa maravilhosa? Toda vez que alguém conversar com você, toda vez que alguém encontrar você, você é aquele que está sempre aos pés de Jesus Cristo. E Maria é essa, que sempre que é encontrada, está aos pés de Jesus Cristo. Ela ouvia os ensinamentos de Jesus, ela chorava aos pés de Jesus e ela se quebrantava aos pés de Jesus Cristo. E aí já fica aqui um ensinamento para nós. Chorar faz parte da vida humana. A gente passa por dificuldades. Mas se for para chorar, que seja aos pés de Jesus. Se for para chorar como Maria chorou, que seja aos pés de Jesus. Ah, não estou chorando que eu perdi meu namorado. Oh, que coisa triste. Não é triste isso? Se for para chorar, meu irmão, chore aos pés de Jesus. Se for para se quebrantar, como Maria se quebrantou, que seja aos pés de Jesus. E não que o Palmeiras perdeu do Chelsea. Os palmeirenses todos se quebrantando, rasgando a camisa, que o Palmeiras perdeu. Aí. Você percebe? Como que a gente se quebranta? E o quão frustrante é se quebrantar se não for aos pés de Jesus? Então, se for para chorar, que seja aos pés de Jesus. Se for para se quebrantar, que seja também aos pés de Jesus. No verso 3 diz assim: estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso. Eu acho essa expressão interessante. Simão, o leproso. Porque provavelmente Simão já não estava mais leproso. Porque nessa cultura, ele não poderia estar à mesa com outras pessoas em sua casa se ele ainda estivesse na condição de leproso. Então, provavelmente, Simão, ele não estava mais na condição de leproso. Mas é interessante que a Bíblia diz assim: Simão, o leproso. Simão, o leproso. Peraí, mas provavelmente Simão já não era mais leproso. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? O mundo tenta dizer para nós que são os rótulos que nos colocam ou nos tiram da mesa de Jesus Cristo. O mundo muitas vezes tenta dizer para a gente que são os rótulos, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Ah não, eu estou à mesa, sabe por quê? Porque eu sou pastor. Olha como eu sou maravilhoso, eu sou pastor, então eu posso ficar à mesa de Jesus. Não são os rótulos que me colocam à mesa, não é o fato de eu ser pastor. Porque os rótulos bons não me colocam à mesa de Jesus Cristo. E também os rótulos ruins também não. Porque era leproso, porque era isso, porque era aquilo. Os rótulos não nos colocam na mesa de Jesus e nem nos afastam dela. O que realmente dá sentido é se Jesus está à mesa. Por quê? Porque Jesus atrai os pecadores à mesa da comunhão. Jesus é esse que atrai os pecadores à mesa da comunhão. Então não é o que o mundo diz, não é o rótulo que as pessoas estão colocando, não é isso que faz você ou eu estarmos à mesa da comunhão do Cordeiro. No versículo 4 ainda, diz assim: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? É interessante que Maria, ela chega diante do Senhor, ela quebra aquele vaso de alabastro e ela derrama aquele unguento sobre Jesus. Eu fiz faculdade de matemática, vamos fazer uma continha? Não vamos fazer uma continha não, vamos falar logo direto. A Bíblia vai dizer que o valor
desse unguento, desse bálsamo que ela derrama aos pés de Jesus, valia 300 denários. O que isso significa? Um denário é equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Se você pegar e tirar os finais de semana do ano, então a gente pode dizer mais ou menos, aproximadamente, que Maria quebra na cabeça de Jesus, ou derrama aquele bálsamo sobre Jesus, um valor de aproximadamente 1 ano de trabalho. É um valor extremamente alto. E ela vai e simplesmente derrama aquele unguento sobre Jesus. E a Bíblia vai dizer que, não é que os discípulos ficaram conversando entre si, falando assim, nossa, você viu o que ela fez? Não, a Bíblia diz que eles ficaram indignados. Indignados. No verso 6 vai dizer assim, mas Jesus disse, deixai-a, por que molestais? Sabe o que é molestar? É você pegar, é você, sabe, importunar alguém. Imagina os discípulos pegando a mulher, você está doida, só louco, você está entregando. Sabe o que eu aprendo? Se você deseja oferecer o melhor para o Senhor, prepare-se para as porradas que você vai levar. Se você está disposto a oferecer o seu melhor para o Senhor, prepare-se, porque as pessoas ficarão indignadas. Maria ofereceu o melhor para o Senhor, e o texto diz que eles ficaram indignados com a ação dela. Ela está fazendo o melhor, e as pessoas ficaram indignadas. Sabe de quem eu lembrei? De Cael e de Cael. Nossa, misturei Cael com Caim e Abel. Você viu? Se fosse o terceiro filho de Eva, talvez seria Cael, né? O primeiro Caim, o segundo Abel, o terceiro mistura os dois com Cael. Mas eu lembrei dos dois filhos, porque lá em Gênesis, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que dos frutos da terra, Caim ofereceu uma oferta ao Senhor. Mas Abel, das suas primícias, ofereceu também ao Senhor. Você repara que o texto deixa muito claro que Abel tira das primícias. Abel oferece o melhor ao Senhor. Só que ao invés de Caim ficar feliz pela oferta do seu irmão, a Bíblia diz que acendeu-se a ira, o ódio de Caim para com Abel, ao ponto de que Caim foi e tirou a vida do seu irmão. Ou seja, Abel ofereceu o melhor e aquilo indignou tanto Caim, que ele tirou a vida do seu irmão. E quando Deus pergunta, onde é que está seu irmão? Quem é que é filho de mãe brava? Mãe brava. Quem é filho de mãe brava assim? Eu não sei vocês, mas a minha mãe, cê é louco, a minha mãe. E o pior é que eu sou o caçula, né? E aí quando eu conto para os meus irmãos o quanto eu apanhei, eles falam assim, não, na sua época a mãe já era boazinha. Eu falei, imagina eles, imagina eles. Eu lembro uma vez que eu fui para a escola, eu recebi uma convocação no caderno. E eu não sabia por que eu recebi a convocação. Aí eu cheguei em casa em choque, abalado, porque eu sabia que minha mãe leu aquela convocação, não falava o quê? Convoca os responsáveis do aluno Wesley Moraes a comparecer na escola. Minha mãe, o que você fez? Eu falei, eu não sei. Me desceu o cacete. Aí chegou na escola, sentou ela, meu pai, eu no meio, já branco de medo. Aí a gente está aqui para elogiar o seu filho pela boa conduta que ele tem na escola. Você acredita? Você acredita? Aí minha mãe virou para mim, eu assim, com aquele orgulho, falando assim, agora ela vai pedir desculpa. Ela virou para mim e falou assim, tá vendo, se você aprontar isso, o que vai acontecer com você? Oxe, minha mãe descia a lenha, velho, descia a lenha, não tinha brincadeira. Se Satanás passasse perto, ela pegava também. Batia em todo mundo. Aí você imagina que você tem a sua mãe brava.
Se você respondesse para sua mãe brava do jeito que Caim respondeu para Deus, filho. Eu falei para a Neide, se você respondesse igual Caim respondeu para sua mãe? Ela falou, ficava um dente na minha boca. Deus pergunta assim, ô Caim, onde é que está seu irmão? Como é que Caim responde? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Imagina você falando isso para sua mãe. Não dá. Mas Caim está tão indignado, tão irado, que ele falou isso para Deus. Então, a gente percebe que se você estiver disposto a oferecer o seu melhor ao Senhor, prepare-se, porque as críticas virão. Se você quiser oferecer o que todo mundo oferece, tudo bem, está tudo certo. Se está todo mundo mais ou menos e você é mais ou menos, também está tudo certo. Mas se está todo mundo mais ou menos e você decide no seu coração, assim como Daniel, não se contaminar. Se está todo mundo igual e você diz, olha, eu quero servir ao Senhor com o meu melhor, eu quero entregar tudo que eu tenho ao Senhor. Prepare-se. Porque você vai receber críticas. Toda vez que você deseja oferecer o seu melhor ao Senhor. É estranho, não é? Muitas vezes ser criticado porque você deseja oferecer o melhor que você tem ao Senhor. Mas sabe por que as pessoas criticam? Porque não sabem o verdadeiro valor do que é servir ao Senhor. O texto diz que rapidamente os discípulos fizeram uma conta e falaram que valia aproximadamente 300 denários. Eles sabiam claramente o valor daquele óleo que foi derramado sobre Jesus. Eles sabiam claramente quanto que valia. Rapidamente eles fizeram a conta, eu sei quanto que isso vale. Mas eles se esqueceram sobre quem aquele óleo estava sendo derramado. Posso te falar uma coisa? Jesus é muito mais precioso do que qualquer coisa que você possa oferecer para Ele. E é isso que Maria entendeu. Jesus é muito mais precioso do que qualquer coisa que eu possa oferecer para Ele. Os discípulos olharam para o valor do material que ela derramou, mas não entenderam que Jesus é muito mais precioso do que aquilo. Às vezes a gente não quer oferecer o nosso melhor, sabe por quê? A gente sabe quão é precioso o nosso tempo. Não, meu tempo é precioso. Mas a gente não sabe que Jesus é muito mais precioso do que o nosso tempo. E aí a gente não quer entregar o nosso tempo porque é precioso. Vai ser um desperdício. Olha que loucura. Ela derrama aquele unguento, aquele bálsamo sobre Jesus, e as pessoas que estavam à sua volta falaram assim, que desperdício. É como aquele jovem que diz assim, eu quero me preservar para o casamento. E aí as pessoas falam assim, nossa, que desperdício. Vai lá, aproveita a vida. Eu conheço um jovem que trabalha comigo. E ele sofre, eu brinquei até com os homens aqui na oração dos homens. Ele sofre bullying. Porque ele vive um namoro regrado. E ele não quer ter relações sexuais antes do casamento. Ele está oferecendo o melhor ao Senhor. Mas sabe o que o mundo diz? Você é louco. Que desperdício. E eu falava para ele essa semana, não é desperdício. Porque você sabe que Jesus é muito mais precioso do que qualquer aventura mundana que a gente pode ter. Jesus é muito mais precioso. E esse que é o problema do ídolo. A gente troca o que é precioso por aquilo que os valores da terra podem comprar. Você acha que não tinham pessoas que poderiam dar um valor inclusive maior do que o que Maria deu? Podiam. Até porque o que a gente está falando aqui não é de dinheiro. O que a gente está falando aqui é de entrega. Porque o mesmo Jesus ficou feliz, ficou emocionado quando aquela viúva entregou 2 moedinhas. A Bíblia diz que todo mundo estava entregando grandes valores, mas o que moveu o coração de Jesus foi a da viúva, as 2 moedas. Porque para Jesus não é o valor
do que está sendo entregue, mas é a entrega que nós estamos fazendo de nós mesmos. Então, se você serve ao Senhor e está falando assim, é um desperdício, é porque talvez você não entendeu o quão Jesus é precioso. O quanto a presença de Jesus é preciosa. É maior do que qualquer bem dessa terra. E é muito mais do que qualquer coisa que a gente pode conquistar. O problema é que a gente não entendeu isso ainda. E aí quando a gente vê alguém fazendo uma oferta que a gente não tem coragem de fazer, ao invés de a gente falar assim, Senhor, que eu tenha essa mesma paixão, eu digo assim, nossa, que cara louco. Está desperdiçando a vida dele. Está desperdiçando o tempo dele. No final, o louco somos nós, que estamos trocando Jesus pelas coisas deste mundo. No final, o louco somos nós. Maria entendeu que Jesus é o mais precioso. Maria entendeu que era Jesus ali o mais precioso. Versículo 8. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. O próprio Jesus está dizendo, Maria fez o que ela pôde. A gente só vai agradar o Senhor quando a gente oferecer aquilo que a gente pode. O Senhor não deseja a gente pela metade. O Senhor não deseja a gente em partes. O Senhor deseja tudo de nós. Tudo que nós somos. O Senhor nos deseja por completo. O Senhor quer moldar a nossa vida por completo. E se você entregar todas as áreas da sua vida no Senhor, exceto uma, saiba que é nessa uma que está o ídolo do seu coração. Se nós entregarmos todas as áreas da nossa vida, exceto uma, pode investigar, porque é aí que está o ídolo do seu coração. Lembra do jovem rico que chegou para Jesus e falou assim, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim, você sabe, não matarás, não roubarás, não furtarás. Jesus cita ali os 10 mandamentos. E ele diz, mestre, eu tenho feito isso desde a minha mocidade, desde quando eu era pequeno, eu nunca fiz nada de errado. E ele foi verdadeiro, porque Jesus não disse que ele foi mentiroso. Só que aí Jesus diz assim, olha, então tem o seguinte, vai, vende tudo que tens, dá para os pobres, reparte com os pobres, vem e segue-me, e você terá um tesouro no céu. A Bíblia diz que na hora o seu semblante caiu, se fechou. E ele foi para casa frustrado, porque ele era alguém que tinha muitas posses. Eu falei isso um tempo atrás, sabe qual que é o louco dessa história? Que quando a gente olha e a gente vê Jesus falando para alguém abrir mão de uma riqueza para segui-lo, parece que Jesus está sendo muito radical. Mas ali não é uma conversa entre um jovem rico e Jesus, um jovem pobre. A conversa ali são sobre 2 jovens ricos, porque a Bíblia diz que Jesus abriu mão da sua glória e se fez menor para estar conosco. O que Jesus está pedindo para aquele jovem rico é o que ele mesmo fez. A Bíblia diz que Jesus abriu mão da sua glória e se fez carne e habitou entre nós. São 2 jovens ricos ali conversando, Jesus e o outro. E Jesus está pedindo para ele fazer o que Jesus mesmo fez. Jesus abriu mão da sua riqueza, da sua glória. Mas aquele jovem não entendeu que Jesus era mais precioso do que os seus bens. Às vezes tem algumas áreas que a gente levanta paredes. Parece que o Espírito Santo não tem acesso. Todas as outras áreas a gente entrega nas mãos do Senhor. Mas tem áreas que a gente fala assim, Senhor, essa daqui, eu quero te servir com tudo, mas essa daqui é difícil, hein? Eu não quero abrir mão. Mas o Senhor está pedindo para que você entregue o que você pode.
do que você pode. Porque nas mãos do Senhor se tornará em algo muito mais valioso. Nas mãos do Senhor se tornará algo muito mais precioso. Para o jovem rico ele disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Você terá um bem muito mais precioso. No versículo 3, no finalzinho vai dizer que: e quebrando o vaso de alabastro, derramou sobre a cabeça de Jesus. O item precioso que essa mulher derrama sobre Jesus não era o vaso. O vaso tinha pouco valor. Um vaso de alabastro, ele tinha pouquíssimo valor. O que de fato era precioso é o que estava dentro daquele vaso. E é justamente o que está dentro do vaso que aquela mulher entrega. Aquilo que é precioso, que a gente pode entregar para o Senhor, é aquilo que está dentro de nós. É aquilo que está dentro de você. Só que, para entregar o que está dentro de nós, só é possível se o nosso vaso for quebrado. Se você não se quebrar diante do Senhor, você nunca vai entregar o que é precioso para Ele. Se você não se quebrar diante do Senhor, se você não se quebrantar diante do Senhor, você nunca vai entregar o que é precioso. Se você não quebrar o que é aparente, o que é externo, nós nunca vamos entregar o que é precioso. O precioso estava dentro, mas para ser entregue, precisou ser quebrado. O precioso estava dentro, mas para ser entregue para o Senhor, precisou ser quebrado. Se nós não quebrarmos a nossa idolatria aparente, o que é precioso em nós, que está dentro de nós, nunca será entregue ao Senhor. E para encerrar, eu gostaria de terminar com algumas perguntinhas. No lugar seu de honra, Jesus está? Jesus faz parte? No seu lugar de honra na sua vida, o Senhor, Deus faz parte do seu lugar de honra? Pastor, como que eu percebo isso? É mais ou menos assim, ó, no dia especial que você tem, na hora especial que você tem, Deus está lá? Deus faz parte? Deus está incluído? Quando você fala assim, gente, esse aqui é um dia especial, Deus está nos planos do seu dia especial? Deus faz parte do seu dia especial? Da hora que para você é especial? Eu, por exemplo, gosto muito da madrugada. Para mim é especial. Deus faz parte da nossa hora especial, do nosso dia especial. Deus está no lugar de honra na nossa vida? Ou Deus é apenas um ídolo? Sabe o que é o bom do ídolo? O bom do ídolo é que você pode colocar ele em qualquer lugar. Já viu aquelas pessoas que colocam a Bíblia aberta no Salmo 91 e falam assim, isso aqui é poderoso, que nada entra aqui em casa porque minha Bíblia está no Salmo 91. O cara faz tudo de errado, mas a Bíblia é o que vai salvar ele. Tem um pastor que contou a história que o cara colocava a Bíblia no painel do carro toda vez que ele saía. Nunca botou seguro no carro, mas botava assim a Bíblia aberta no Salmo 91 e botava no painel do carro. Aí um dia ele chegou, estava só a Bíblia aberta na calçada no Salmo 91. A gente vai criando ídolos. O bom do ídolo é que a gente coloca ele em qualquer lugar. A gente coloca uma imagem de um santo num lugar, a gente coloca uma Bíblia aberta no Salmo 91 no outro, a gente coloca alguma coisa no outro. Mas sabe o que o ídolo faz? O dia que eu estiver precisando, eu vou lá no santo. Ô santo, então, estou precisando de uma ajuda. Aí quando acontece alguma coisa de errado, você vai na Bíblia, no Salmo 91. Deixa eu ler aqui o Salmo 91. Porque o ídolo passa a ser um produto.
O ídolo nunca está num lugar de honra. E o Senhor não quer ser um ídolo no seu coração. O Senhor quer ter um lugar de honra. Deus é especial para mim. Então Ele está no meu lugar de honra. No dia especial, Deus faz parte. Na minha hora especial, Deus faz parte. Outra pergunta para a gente refletir. Deus está no seu melhor? Quando você faz o melhor, Deus está no meio do seu melhor? Quando você faz algo assim, com excelência, Deus faz parte daquilo que você está fazendo com excelência? Deus está no seu melhor? O melhor a gente está oferecendo para outras coisas e para outras pessoas. Deus faz parte do nosso melhor. E assim como essa mulher, ela ofereceu a Jesus o melhor. Ela colocou Jesus em um lugar de honra. Ela colocou Jesus num lugar privilegiado. E eu acho interessante, porque quando essa mulher conhece Jesus, Jesus é um homem que veio de Nazaré, que não tinha recursos financeiros nenhum, e que era semelhante a qualquer outro homem de aproximadamente 30 anos de idade. Ela não tinha a visão hoje de que Jesus é quem Ele é, como nós temos. Mas ela vai e entrega tudo que ela tinha, confiando que aquele homem de 30 e poucos anos era o Filho de Deus. E hoje nós já temos essa consciência, nós já temos essa revelação. Jesus é lindo demais. Jesus é maravilhoso. Ele é o Filho de Deus que foi dado para nos redimir do nosso pecado. Ele é precioso. E tudo que eu posso oferecer para Ele é muito menor do que quem Ele é de fato. Jesus é muito mais valioso do que qualquer coisa que a gente possa oferecer para Ele. Mas ofereça o seu melhor. Ofereça tudo que você tem. E eu repito novamente, não estamos falando de dinheiro. Estamos falando da sua vida. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Eu quero colocar Deus no lugar de honra na minha vida. Que Deus seja honrado na minha vida. Tem uma frase que eu falo para a Neide que me dá agonia toda vez que eu ouço. Zé Binho sabe já, né? Toda vez que alguém chega para mim e fala assim: pastor, Deus vai te honrar. Me dá uma agonia, me dá um tremelique. Sabe o que me dá agonia? Porque na verdade sou eu que tenho que honrar Deus. Não é assim, Deus vai te honrar. É não, eu vou honrar Deus. Eu quero honrar meu Deus. Eu quero que Ele ocupe um lugar de honra, privilegiado no meu coração. É nesse lugar que Ele tem que estar, no lugar de honra. Amém?